Boa noite a todos. Boa noite. Melhorou. Tá bom. Quem está vindo hoje pela primeira vez aqui na casa? Tem alguém? Que legal, sejam muito bem-vindos. Assim como todos os outros, também sejam muito bem-vindos a essa casa de luz, de oração. E tenho certeza que cada um de vocês também traz luz para todos nós aqui. Hoje, nós vamos estudar todos juntos. Eu sempre digo que toda vez é um aprendizado quando nós estamos aqui nesta casa. Cada oportunidade que temos de estar aqui na frente é mais um aprendizado para nós, principalmente que escolhemos essa missão que foi nos dada. E o tema de hoje é do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem também está na Bíblia, né? Fala do Cristo Consolador, lá do capítulo 6. É uma passagem de João, onde nós vamos ler um pouquinho dessa passagem para vocês, e depois então nós vamos refletir sobre tudo isso. Quem será o Consolador prometido? Então Jesus disse assim nessa passagem: se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, eternamente. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então vejam, nessa fala de Jesus é muito importante, porque nessas palavras nós observamos que ele se dirigia não apenas àquele povo daquele momento, daquela época em que ele estava vivendo, mas ao futuro, às novas gerações. Todas as parábolas que Jesus dizia, todos os ensinamentos dele, a maioria deles, eram para o futuro. Ele plantou a semente. Quando ele fala do Consolador prometido, né, que nós iríamos conhecê-lo, e ele iria ficar eternamente conosco, ele estava falando do Espiritismo, da doutrina espírita. O Espiritismo é este Consolador prometido, porque ele nos revelou muitas coisas. A humanidade, com todo o seu sofrimento, foi passando séculos e séculos, os anos, guerras, conquistas, vitórias, derrotas, e assim a humanidade foi amadurecendo. Provavelmente nós estávamos lá na época de Jesus, com certeza. Muitos de nós, se não seguindo o mestre, estavam lá jogando pedra na cruz. Ou virando as costas para ele. Mas estávamos. Assim como nós estivemos em várias existências. E este Consolador, que é o Espiritismo, nos veio revelar essas verdades. Não apenas as verdades do que fomos em vidas passadas, mas principalmente dos nossos sofrimentos. E por que Jesus fala, se me amais? Aí ele se dirigia aos discípulos dele. Porque Jesus sabia e sabe que somente o amor é que pode nos mover. E sabia que somente o amor a ele, os seus discípulos iriam propagar a continuação dos seus ensinamentos. E eles o fizeram. Os discípulos de Jesus foram tão fiéis a este amor ao Cristo, que realmente propagaram os seus ensinamentos, tanto que permanecem até hoje entre nós. Todos esses ensinamentos, apesar de ainda não estarmos praticando,
Porque hoje nós temos condições. Hoje, nós, seres humanos, temos essa condição de poder praticar os ensinamentos de Jesus. E aí o Espiritismo surgiu, com Allan Kardec, que foi o espírito escolhido para essa missão. Não foi fácil a missão dele, mas ele era já um espírito preparado para isso. Passou por várias turbulências na sua encarnação, mas venceu. E nos deixou o Consolador prometido, este Consolador que Jesus havia falado. Então, o Espiritismo surge na segunda metade do século XIX. Por que ele só surgiu lá? Por que não surgiu antes? Porque ele não veio lá na Inquisição, porque não era o momento ainda. Os homens, a humanidade no geral ainda muito brutalizada, muito animalizada nos seus sentimentos, não tinha condições de receber este Consolador. Nós tínhamos ouvidos, mas não queríamos ouvir. E aí, então, somente na metade do século XIX, na França, depois que já tinha passado as caças às bruxas, Inquisição, Guerra Santa, quando a humanidade, principalmente a população da Europa, por isso surgiu lá, estava muito focado a ciência na razão, nas novas descobertas. Então surge Allan Kardec, estudando e revelando ao mundo o Espiritismo. O Espiritismo vindo na segunda metade do século XIX, quando a ciência estabelecer o uso da razão para a aceitação das verdades possíveis, trazendo revelações que poderiam ser comprovadas por métodos científicos, aceitas pelo raciocínio, pela lógica dos fatos, não pela fé cega. É este o Consolador prometido. Então, o Espiritismo surgiu assim, com o uso da razão. E não naquela fé cega, como era antigamente na igreja, na igreja antiga naquela época, onde se diziam que fora da igreja não há salvação. Apenas o que o bispo falou, o que o padre falou é lei. Naquela época era assim. Não. E aí surge o Espiritismo, comprovado, inclusive, através de métodos científicos, fazendo com que as pessoas raciocinassem. Por que essa mesa está batendo? Por que essa mesa está girando? Por que as pancadas na parede surgem do nada? Há algo além disso. E aí as pessoas começaram a se perguntar: existe vida após a morte? A curiosidade começou a penetrar nos corações dessas pessoas, de toda uma humanidade na época. Por que eu nasci? De onde eu vim? Para onde eu vou depois que eu morrer? O que acontece comigo? Será que nós nascemos apenas para nos tornar pó e mais nada? Há sentido em viver, sofrer, conquistar uma vida inteira e depois morrer e apenas virar pó? Então, todas essas perguntas começavam a fervilhar na mente dessas pessoas. E aí a curiosidade começou com as irmãs Fox, jovens médiuns, que começaram, através da sua mediunidade, a receber mensagens do plano espiritual. E assim Allan Kardec, com toda a sua razão, com a sua coerência, foi então codificando essa doutrina, foi trazendo para o mundo o Consolador prometido. Por que Consolador?
Vejam só como Jesus disse, eu vos enviarei o Consolador. O que a doutrina espírita é para nós? Senão um consolo. E é para toda a humanidade. Ela não tem rótulo. Você pode ser evangélico, católico, budista, umbandista, o que for, não interessa, ateu. Ela é um consolo para todos. Porque através dela, nós aprendemos e entendemos o porquê dos nossos sofrimentos. Por que eu estou em determinada família tão difícil? Por que eu tenho certas tendências que eu não consigo dominar muitas vezes? Por que eu estou passando por essas dificuldades? Por que eu conquisto tudo e ao mesmo tempo eu sinto que não conquisto nada? Então a doutrina espírita nos esclarece muito, e mais que isso, ela nos dá um direcionamento. E aí, dessa forma, todos os ensinamentos de Jesus podendo ser comprovados de forma racional. E não apenas você tem que acreditar em Jesus. Você tem que acreditar em Deus, senão você vai para o inferno. Não. Usando a razão. Demonstrando se constituírem no ideal a ser atingido por toda uma humanidade. Conforme asseverou Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que Jesus quis dizer com isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi o espírito mais puro que encarnou aqui neste plano. Viveu como todos os homens da sua época. Com certeza teve todos os sentimentos como os homens da sua época. Todas as dificuldades como os homens da sua época. Mas ele era um espírito elevado. De que forma? Em sentimentos. O amor que vibrava em Jesus não era o amor ainda como vibra em nós, na maioria, aquele amor mais animal, carne a carne, não, era um amor divino. Ele estava acima das paixões humanas. Então, as mensagens que ele falava, que ele trazia, tocava realmente nos corações. E quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele se mostra como um modelo a ser seguido. Mas, principalmente, que pela vivência dos seus ensinos e não pelo rótulo religioso ou filosófico, nós vamos atingir a nossa evolução moral. Não adianta eu dizer, eu sou espírita. Eu tenho que ser espírita. Eu sou católica, eu tenho que ser católica, eu tenho que ser cristão. Né? O sou é diferente do ser. Não vai ser uma religião que eu sigo que vai me salvar. Então Jesus quis mostrar isso àquele povo. Não adianta você seguir aos sacerdotes, seja qual religião que for. Não são eles que vão te salvar, é tu mesmo. Sou eu mesma, através das minhas escolhas. E aí o Espiritismo nos dá esse direcionamento. Nos mostra, através dos ensinos dos Espíritos, que nós temos uma coisa difícil, que nos move todos os dias, às vezes nos levando a caminhos errados, que se chama livre-arbítrio. Livre escolha. Cada um de nós tem esse livre-arbítrio. Sabemos o que é certo, o que é errado. Temos a decisão em nossas mãos, de tudo que fazemos na nossa vida. E o Espiritismo nos mostra como e por que temos que nos tornar pessoas melhores. Nos transformar em seres humanos. Abre os nossos olhos do Espírito e nos faz perceber que a felicidade que tanto almejamos está bem diante de nós.
e muitas vezes não enxergamos. Nós temos uma busca desenfreada, a maioria das pessoas, pela dita felicidade. Ai, como eu quero ser feliz. Mas está tão difícil, eu ganho pouco, meu salário é baixo, não consigo terminar a faculdade. Isso não é felicidade. Isso nos traz uma certa felicidade momentânea, uma alegria do ego, do nosso ego. A verdadeira felicidade que Jesus nos mostra está ao nosso redor, do nosso lado, e nós não percebemos. Num abraço de uma criança, como a minha netinha veio e me deu hoje, num sorriso, um abraço de um amigo que você não vê há muito tempo, de uma pessoa amiga, no verde das folhas das árvores, no céu azul, no você poder levantar de manhã sozinho. Que bênção! Que bênção é isso? Quantos de nós ora quando acorda? Ou pelo menos antes de levantar da cama, e já ir saindo correndo, diz obrigado, Senhor, por mais um dia. Quantos fazem isso? Quantos agradecem à noite antes de fechar os olhos e dormir? Muito poucos ainda. Nós lembramos apenas nas nossas dificuldades que existe algo acima de nós. Mas somos abençoados. E o Espiritismo nos vem mostrar isso. Que felicidade eu poder levantar da cama e sozinha para o banheiro. Não preciso esperar que alguém venha trocar as minhas roupas lá na cama. Não preciso esperar que alguém venha para me lavar. Não preciso esperar que alguém venha para me alimentar, me dar um copo de água. Que felicidade é isso? Isso é felicidade. Não adianta você ter a conta bancária gorda e não ser feliz. O dinheiro é algo muito bom, eu sempre digo. Move o progresso. Foi feito para que o homem evolua, faça novas descobertas. Mas ele não traz a felicidade e nem manda comprar também. Não, somos nós que temos que buscar no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. E o Espiritismo nos mostra isso. Por exemplo, do esforço das pequeninas renúncias dentro do lar. Pequeninas renúncias eu coloquei. Em favor do próximo ou da tranquilidade do ambiente familiar. E a maioria das vezes a gente não consegue fazer isso. Não consegue fazer essas renúncias porque o nosso orgulho não deixa. Eu sempre quero ter mais razão que o outro. A última palavra é a minha. Nem que seja aos berros, mas a última palavra é minha. Quando que nós fazemos essas renúncias? E para fazer essas renúncias, o Espiritismo nos mostra que nós temos que trabalhar a indulgência, que é uma das virtudes que o mestre falava tanto. Sede indulgentes uns para com os outros. O que Jesus quis dizer com isso? Você tem defeito, o outro tem também. Os dois têm defeitos, não apenas um. Indulgência com os defeitos alheios. Não apenas observar o erro do outro, porque você também erra. Eu erro. Eu tenho os meus defeitos. Que direito tenho eu de ficar apontando sempre o dedo para o outro? De sentir-se contente e feliz, como eu falei há pouco, ao levantar da cama pela manhã. Com vontade de abraçar todo mundo. Difícil, né? Quem é que tem vontade de levantar da cama de manhã com aquela vontade de abraçar todo mundo? Alguns têm. Outros já saem chutando, né, as coisas. Quando não reclamando. Ai, estou atrasado. E tantas outras inúmeras situações pequenas de alegrias que temos. Quanto mais nos esforçarmos para desenvolver o amor dentro de nós, de mais felicidade gozaremos. Isso o Espiritismo, esse Consolador Prometido, nos mostra. Que somente o amor,
você desenvolvendo aquele amor incondicional dentro de você, mais feliz você vai ser. Sabem por quê? Porque aí aquela mágoa que você tinha lá dentro contra uma pessoa, ela vai desaparecer. Aquele sentimento ruim que muitas vezes deixava sufocado, com ansiedade, também vai desaparecer. Porque o amor cura todas as feridas. Principalmente o amor por si mesmo. Primeiro nós temos que aprender a nos amar. Jesus nos deu esse ensinamento quando ele disse: amai o vosso próximo como a ti mesmo. Já pararam para refletir como que eu estou amando o meu próximo? Porque depende de como eu estou me amando, como a ti mesmo. Como que eu vou amar alguém, ter bons sentimentos por alguém, se eu não me amo? Se eu me acho uma pessoa feia, não me aceito, nada está bom para mim, tudo reclamo, eu não vou conseguir ter bons sentimentos por outra pessoa, porque eu não estou vibrando no amor. Então o Espiritismo nos dá esse direcionamento, esse caminho. Ele nos mostra, principalmente, que temos que nos esforçar, que não há milagres, que temos que conquistar, dia após dia, nessa jornada que nós escolhemos estar. Porque, como dizia o nosso irmãozinho Chico, você está onde merece estar, você tem a família que você precisa, os amigos que você necessita, o trabalho que te é necessário. Você está no lugar certo, onde você deve estar. E a maioria de nós implorou para ter os pais que nós temos, o marido, a esposa. E aí o Espiritismo vem e nos mostra mais além. Que além dessa existência, nós vamos ter muitas outras, como já tivemos antes. E nos mostra também que eu preciso aprender a amar aquela pessoa que está ao meu lado, porque senão eu vou voltar de novo com ela. Ah, não, vou ter que voltar com aquela cunhado chato. Vai, se você continuar achando ele chato, você vai ter que voltar com ele sim. E talvez ele venha como teu marido, venha como teu filho, teu irmão, teu sobrinho, sei lá, mas vem. De um jeito, vem. Até aprender a amar. Mas como assim? Como é que eu vou aprender a amar? E a doutrina espírita nos dá esse esclarecimento. Que amar o próximo é você não desejar nada de mal para ele. É você ver as virtudes que aquela pessoa tem também. Ah, o cara é meio chato, difícil de engolir, mas ele é uma boa pessoa. Ele é um bom pai, ele cuida bem da família, ele é trabalhador, aí são virtudes, e aí começa a vir as virtudes. Mas eu também sou chata às vezes, eu também falo bobagem, então a gente está igual. E aí você vai trabalhando esses defeitos e vai transformando as virtudes e vai se transformando. E mais bonito de tudo, é que o Espiritismo não mostra apenas vidas passadas, mundo espiritual, colônias espirituais que você pode ir, ou umbral. Não. Ele nos dá um direcionamento tão belo para essa vida. Ele nos transforma nessa existência, porque é isso que conta. A vida que nós temos hoje, este momento que nós estamos vivendo. O meu dia a dia neste planeta, as minhas dificuldades que todos nós temos, seja emocional, familiar, financeira, doença, todo mundo tem. E eles nos dão um suporte de como passar por tudo isso. E viver feliz. Nos mostrando essas pequenas coisas, como eu falei. Porque viver aqui neste plano é muito bom. E nós somos, como eu sempre digo, extremamente abençoados por viver neste país, neste estado, nessa cidade. Agora mesmo, nesses momentos de chuvas,
Muitos irmãos estão com a água no pescoço, com as suas casas alagadas, com muita dificuldade, e a maioria de nós não tem isso, graças a Deus. Ah, mas então eles têm que passar por isso? Não, não é que eles têm que passar por isso. É uma dificuldade que eles estão enfrentando. Aí vem vários fatores, fator social, político, várias coisas. Mas muitos de nós estamos sendo poupados de muitos sofrimentos. E é muito mais que isso, o Espiritismo nos mostra, que mesmo no sofrimento, naquele pior momento da tua vida, você tira um aprendizado. Muitas vezes, precisamos sofrer para aprender a amar. Precisamos perder para dar valor. Infelizmente, ainda é assim. Mas no momento em que nós começarmos a olhar mais o Evangelho de Jesus, a colocar em prática, aos poucos que sejam os ensinamentos que o Mestre nos deixou, todos esses sofrimentos passarão. Se cada lar, como dizia o Chico, né? Que se ele pudesse ter o poder das mãos, um poder maior de um governante, ele colocaria uma placa em cada casa. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Por quê? Para difundir e pregar a união, a fraternidade e todos os outros sentimentos que vêm junto. Então, no momento em que cada família começar a resgatar o Evangelho de Jesus, este Consolador prometido que Ele nos deixou, no momento que nós começarmos a trabalhar com nossos filhos, nossos pequeninos, ensinando a eles a moral do Cristo, nós vamos ter um planeta muito melhor, muito mais iluminado. E nós vamos ver isso ainda. Se não aqui como encarnados, como desencarnados, nós vamos ver. E o Espiritismo, então, agora todo mundo já sabe, é o nosso Consolador prometido. Essa doutrina consoladora, muito mais do que esclarecedora, ela nos consola. Bezerra de Menezes, certa vez, foi indagado por materialistas o porquê que ele estava na doutrina espírita. Porque ele era um católico ferrenho. A família dele afastou-se dele, dizendo que ele não fazia mais parte da família por não mais seguir o Santo Padre. E ele disse, escolhi a doutrina espírita porque ela diz, fora da caridade não há salvação. E não fora da igreja não há salvação. Escolhi a doutrina espírita porque ela consola as mães nos seus momentos de dor, quando perdem os seus filhos por uma morte inesperada, pelas viúvas, pelos idosos, pelas crianças que estão enfermas, pelas famílias que passam dificuldades, o Espiritismo consola e nos esclarece. E assim ele foi enumerando várias qualidades desse Consolador. E o materialista, então, abaixou a cabeça, levantou-se e foi embora, porque não tinha mais motivos, ele não tinha mais argumentos que pudessem colocar a doutrina de Jesus no chão. E este Consolador prometido, como disse Jesus, ficará conosco eternamente. Ele veio para ficar, porque ele veio para realmente nos consolar e nos mostrar como temos que ser, como temos que nos comportar, nos dá o direcionamento, nos diz, a tua família é importante, teu esposo, tua esposa, teu pai, tua mãe, teus filhos, são espíritos caros para ti, cuida deles.
Ama enquanto há tempo. Resgata, traz para junto de ti. Desenvolve o amor no teu coração. Então, meus irmãos, era isso que nós tínhamos para hoje. Um pouquinho sobre o Consolador Prometido, que é um tema muito amplo. E eu convido a todos vocês a estudarem o Evangelho de Jesus. Nós temos muitas palestras, vídeos, palestras, na internet. E dentro do nosso Evangelho, os ensinamentos maiores. E neste momento que os trabalhadores estão aqui, nossos trabalhadores da Casa Chico, assim como os nossos amigos espirituais, é o momento em que nós vamos rogar ao plano maior. Através desses mensageiros de luz, que nossas preces, nossos pensamentos cheguem ao Pai Criador, nosso Deus maior, aos seus anjos. E assim humildemente rogamos, Pai de poder e bondade, Criador de todas as coisas, que nossas rogativas cheguem até vós, nossas súplicas, através desses irmãos abnegados, nossos anjos de guarda. Tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Nos auxilia para que nosso espírito tenha força, coragem, que nossa fé seja renovada, que possamos sentir novamente a alegria de viver, de estar feliz, de bem, com a vida, com a família, com todos ao nosso redor. Mestre Jesus, nosso irmão maior, que tua presença nunca nos falte, que possa sempre estar ao nosso meio, nos dando através dos bons pensamentos o direcionamento, o caminho que devemos seguir. Que através desses bálsamos de luz que caem neste salão, todas as dores físicas, emocionais, espirituais, possam ser sanadas. Que a misericórdia divina vá aos lares de cada um, iluminando, devolvendo a harmonia, a paz, a tranquilidade, a alegria em família. E a vós, Mãe Maria, com teu manto divino, rogamos humildemente sempre a tua proteção a todos os lares, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.